não vendo absolutamente nenhum resultado, mas agora já os vejo. São os resultados que eu vou anunciar às 21 e agora, se me permites, vamos passar para o Bento Rodrigues com umas últimas particularidades antes da sondagem. E nem precisamos de óculos porque o monitor de que disponho é tão grande que permite uma leitura bastante ampla aqui e certamente aqui aí em casa. Proponho que comecemos por ver o ponto de partida para esta noite. E o ponto de partida em termos de número de câmaras conquistadas por cada partido é justamente este. O PS tem 160 autarquias conquistadas. É o melhor resultado de sempre do PS em eleições autárquicas. Enquanto o PSD, pelo contrário, tem o pior resultado de sempre registado em 2017. Justamente 98 autarquias. É por isso que esta noite é tão importante. Quanto à CDU, vem aqui a linha desde 1976, tal como a linha dos outros partidos. Temos aqui grandes oscilações do PSD, no PS também. O resultado é este em 2017. Mas em relação à CDU, dizia-vos, uma linha mais constante desde 1976 até este 24, conseguido em 2017, o número de autarquias conseguidas pela CDU em 2017. Foi um mau resultado, uma vez que a CDU perdeu 10 câmaras e, portanto, foi um resultado que fragilizou bastante a CDU e o Partido Comunista. Quanto aos movimentos independentes, que começaram aqui no final dos anos 90, vemos que foram ganhando volume até conseguirem 17 autarquias nas últimas eleições. E em relação ao CDS, temos aqui a linha azul do CDS, ligeiramente descendente nos últimos anos, até este número de 6 autarquias, o que ainda assim representa mais uma Câmara conquistada em 2017, justamente a Câmara de Oliveira do Bairro, o que prefaz 6 autarquias para os centristas. Obviamente que nesta altura estamos a 0, ao longo da noite esta linha vai sendo preenchida para os partidos e logo veremos a realidade que se apresenta diante de nós ao longo desta noite, lá mais para as 11 horas, meia-noite. Em relação a outros partidos, é importante sublinhar que estaremos atentos também, evidentemente, ao Chega, por exemplo, que nas eleições presidenciais conseguiu resultados assinaláveis, considerou assim o Chega, sobretudo no interior do país. O melhor resultado em Porto Alegre com 20%, Évora e Beja com 16%, Bragança com 19%, a Guarda com 13%, Castelo Branco com 14% e Faro, como o distrito de Faro, com uma percentagem também bastante significativa de votos do Chega. Vamos manter um olhar sobre este interior do país e também Zona Sul, mais dirigido ao comportamento do Chega. Igualmente sobre a zona litoral, considerando que nas presidenciais ficou bastante abaixo das expectativas, o que quer dizer que o Chega praticamente não teve nessas eleições expressão nos grandes centros urbanos junto ao litoral. Vamos avaliando ao longo da noite esta realidade para perceber como se distribuem os votos pelo Chega, evidentemente, mas por todos os partidos dos Petronacional que... Recordo a informação com que abri esta intervenção. Nesta altura estão assim 160 câmaras para o PSD, para o PS, 98 para o PSD, 24 câmaras para a CDU, 17 para movimentos independentes e 6 câmaras para o CDS. É assim que estão, numa altura em que estamos a praticamente 1 minuto das 9 da noite, a altura em que as sondagens vão estar na antena da SIC, nesta emissão especial Autárquicas 2021. Contigo, Rodrigo. Este é sempre aquele momento em que, para estarmos perfeitamente dentro da lei, às vezes somos obrigados a queimar aqui alguns segundos. Estamos a 15 segundos de revelar a nossa sondagem para esta noite. Podemos afirmar na SIC que em Lisboa, neste momento, ainda não podemos dizer se vence Medina ou Carlos Moedas. Qualquer um deles, segundo a nossa sondagem, poderá ser o próximo Presidente da Câmara.
No Porto, Rui Moreira, o independente, renova o seu mandato. Em Coimbra, uma reviravolta agora com José Manuel Silva, do PSD, CDS e a coligação com outras forças. E em Almada, Inês de Medeiros segura, segundo a nossa sondagem, a Câmara, apesar da concorrência de Maria das Dores Meira pela CDU. Vamos ver ao pormenor o que aponta a nossa sondagem. Fernando Medina, em Lisboa, entre 31,3% a 36,3%. Carlos Moedas, 30,2% a 35,2%. João Ferreira, da CDU, entre 10,4% a 13,4%. Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, entre 5,7% a 8,7%. Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal, 3,2% a 6,2%. Nuno Graciano, do Chega, entre 2,4% a 5,4%. E Manuela Gonzaga, do PAN, obterá entre 1,8% a 3,8%. Já vamos ver ao pormenor os resultados do Porto. Nesta altura, seguimos para o quartel-general de Carlos Moedas, onde parece, Pedro, consumada a eufórica surpresa. Bom, estamos então aqui nesta sede da alegria, porque as sondagens da SIC, está toda a gente a ver aqui nesta sala, dão este resultado que até agora foi inesperado, agora deixa de ser inesperado. Está toda a gente ainda eufórica com estes números, este empate técnico entre Fernando Medina, perspectivado na sondagem da SIC, entre Fernando Medina e Carlos Moedas, é qualquer coisa que os militantes do PSD já não acreditavam, muito menos estes aqui de Lisboa, não acreditavam, mas é certo que Ricardo Mexia, o diretor de campanha, tinha estado aqui às 8 da noite a fazer um primeiro comentário e tinha dito exatamente que o que se aguardava, estavam a acompanhar com serenidade os resultados e que aguardavam uma grande vitória. Deu um indicador e aos 7 minutos para as 9, esta moldura humana agora de bandeiras e de gritos, posicionou-se aqui e começou a gritar o nome de Carlos Moedas com este ênfase que agora podemos observar. De facto, há euforia, embora nada esteja decidido, as sondagens ainda não decidem nada, nem sequer esta de sondagem da SIC decide o resultado final, mas é o suficiente para estas pessoas, membros da lista de Carlos Moedas à Câmara Municipal, também à Assembleia Municipal, para estas pessoas gritarem com este tom eufórico tudo aquilo que não anteviam há 2 dias. A sexta-feira, quando as eleições terminaram, aliás, Carlos Moedas, na última trajetória de campanha, ele próprio dizia que tinha feito tudo o que estava ao alcance dele para ter um bom resultado. Mas não se antevia naquelas palavras de Moedas que esse bom resultado fosse algo semelhante ao que está aqui a acontecer agora. Eu recordo-me, por exemplo, do que aconteceu quando João Soares era presidente da Câmara Municipal de Lisboa e foi derrotado por Pedro Santana Lopes inesperadamente. Ninguém imaginava que tal acontecesse e hoje podemos estar a assistir a algo muito semelhante. Temos, de facto, a promessa de uma noite longa e logo na maior Câmara do país. Estamos já a ver imagens em direto do Pátio da Galé, onde estão as forças de Fernando Medina. José Manuel Mestre, penso que me estarás a ouvir. Viram-se aqui há pouco alguma agitação de bandeiras, mas pouco mais, de facto. Houve muita agitação de bandeiras no início, como se a sondagem tivesse, ou a projeção à boca de urna tivesse dado a vitória a Fernando Medina, mas agora parece que só agora caíram na realidade os que aqui estão e deixaram de gritar vitória e de levantar as bandeiras. Isso aconteceu durante os primeiros minutos, mas depois de verem as imagens na sede de Carlos Moedas, o ambiente aqui esfriou um pouco, quando de facto parece ter caído como um balde de água fria essa possibilidade de Lisboa não estar resolvida e da vitória ir para o outro lado. Vamos ter que aguardar, ainda passam 5 minutos depois das sondagens, e recordo que ainda estamos no campo das sondagens, mas há de facto já este fator atrativo para quem gosta de emoção. As contas em Lisboa vão ser difíceis de fechar esta noite. Há pouco faltou referir, em relação à nossa sondagem de Lisboa, a tradução em mandatos para a Câmara. E, sem surpresa, vemos que Fernando Medina e Carlos Moedas entre 6 a 8 mandatos, segundo a nossa sondagem. João Ferreira entre 2 a 3. Beatriz Gomes Dias entre 1 a 2. Bruno Horta Soares
poderá ser eleito ainda, tal como Nuno Graciano. Ao que parece, Manuela Gonzaga já não terá essa possibilidade. Passemos para o Porto, onde a vitória de Rui Moreira, segundo a nossa sondagem, é muito folgada e tranquila, entre 39,2% a 44,2%. Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, é o segundo mais votado, mas apenas com 16,5% a 20,5% na melhor das hipóteses. Vladimir Feliz, do PSD, 15,1% a 19,1%, um resultado muito baixo do PSD no Porto. Hilda Figueiredo, da CDU, entre 5,6% a 8,6%. Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda, entre 4,9% a 7,9%. Bebiana Cunha, do PAN, entre 2% a 4%. E, finalmente, António Fonseca, do Chega, entre 1,5% a 3,5%.